Olá, meu povo, tudo bem aí? Meu povo querido, bom dia. Seja de dia, de tarde, de noite, meu dia não acabou, né? Então, que você tenha um bom dia até a hora de você dormir. Em nome de Jesus, né? Vocês estão bem? Estão bem? Muito bem. Antes da gente começar, eu vou passar uma palavra para vocês, bem curta hoje, mas bem direta, né? Eu falo uma coisa muito importante para você entender que toda vez que você dá uma curtidinha aí no dedinho, o YouTube ele vê assim, poxa, esse assunto tem gente gostando, então eu vou colocar de sugestão para outras pessoas, ímpios, seja quem for. E aí, que nem a palavra de quarta-feira passada foi sobre maldição, uma explicação básica para você poder evangelizar. Essa explicação, por incrível que pareça, trouxe uma pessoa para falar comigo que eu não conhecia. E essa pessoa, ela entendeu rápido e está lutando, estamos ajudando, está tudo certo. Então, para você ver, por que isso aconteceu? Porque teve algumas pessoas, não muitas, poucas, que deram o likezinho lá, entendeu? Mas isso já ajudou para fazer uma propaganda. Então, se você gosta da propaganda, se você gosta da palavra que você está ouvindo, se você não está ouvindo por obrigação, eu queria que você desse um likezinho aí, né? Tô chique no último. Sei que eu não sou aquelas relações públicas, né? E o meu jeito de falar não é tão assim estudado quanto dos pregadores eloquentes, né? Mas eu sou aquele que prega e os discípulos falam assim: dura a tua palavra, mestre, quem poderá lhe seguir? Eu falo aqueles que querem, tá bom? É isso que eu queria falar. Agora vamos tentar estudar uma palavra aqui. Bom, vamos lá. O meu propósito, você tem que entender. Não é você ficar todo assim, que gostoso que eu tô hoje, não. Então, o meu propósito, você sabe que é colocar você no reino, para entender o reino, para achar alguma coisa que está fora do reino e consertar. Esse é o meu propósito. Se você, eu vejo assim, vem uma pessoa de fora e fala: pastor, você é tão direto e eu nunca tinha ouvido isso e foi muito bom para mim. Conserta casamento, conserta a vida. Só que os crentes mais antigos, eles cansam de ouvir a mesma coisa, lógico, mas acontece que ele tem que exercitar. Eu vejo muitas pessoas que estão dentro das reuniões e tal, estão dentro do corpo da igreja, mas eles ouvem, mas não seguem. E isso vai acarretar vários problemas para ele. E hoje eu decidi falar uma coisa que é importante, que nós já falamos, nós estamos no nível acima da libertação. Por exemplo, existe a primeira libertação, que é uma conversão, e essa conversão ela retira o grosso, a casca. Esse é o primeiro nível da conversão, que é aquela coisa que chega, expulsa demônio, faz não sei o que. Esse é o primeiro ponto da libertação. Agora, a libertação, aí depois a pessoa começa a andar. Isso que eu vou falar agora é a segunda fase da libertação, já é uma libertação mais profunda. Essa libertação mais profunda, nós estamos trabalhando ela dizendo sobre como que você tem que limpar a casa, a parte da santificação e a parte como que Jesus falava exatamente o que pega para o demônio nunca entrar em você. Lembra? A tua obrigação não era ficar vivendo uma vida normal. A tua obrigação era: escutei a palavra, achei legal, mudei minha vida, agora eu vou passar a palavra para outros, que é a verdadeira evangelização. Mas primeiro você tem que ser o cara que conhece a palavra para poder passar a palavra. Lembra Paulo? Ele achava que estava convertido porque ele matava os cristãos. E aí, quando ele teve um encontro com Cristo, o que houve com ele? Ele se converteu. Aí ele entrou na segunda fase da libertação, porque a primeira ele já era, ele já estava lá envolvido, né?
mesmo como judeu. Ele não tinha pecados, era fácil. Só que ele entrou na segunda fase, que é a libertação total, limpando a casa para o Espírito Santo, que não era bem falado naquela época lá, para o Espírito Santo tomar conta. E Deus soprou sobre ele o Espírito Santo, tá? Através do encontro pessoal com Jesus. Mas você não vai ter um encontro pessoal com Jesus. Por que não? Porque ele mandou a gente pregar e ser Cristo e representar ele na terra. Eu sei que é um papo meio cabeça, que nem a turma fala, mas na verdade você é parte de Jesus. Eu sou parte de Cristo e eu tenho que fazer por merecer. Eu sou corpo de Cristo. Você não é? Não? Tá achando absurdo o que eu estou falando? Não, filho, esse é o problema. O evangelho verdadeiro é que você tem que fazer parte do corpo. Você tem que ser ele, representante dele legal. Tá entendendo? Então, como que Satanás, por exemplo, ele vai tentar derrubar você? Essa é a parte mais pesada da libertação. O diabo procura uma única área em nossas vidas que a gente não submeteu à palavra de Deus. Você está entendendo? Então, quando você não submete uma área da tua vida, seja ela qual for, então existe uma área da tua vida que ela às vezes não foi comprometida com Cristo. Então, Satanás pega essa área, né? Ele não está interessado em fazer você depravado, aquele cara atrapalhado. Ele não ia ganhar muito, porque estava muito na cara. Que nem todo mundo que às vezes conhece o Evangelho, depois abandona o Evangelho, ele liga para mim, às vezes eu ligo para ele e tal. Várias pessoas, como é que você está, filhão? Tá precisando de alguma coisa e tal? Aí ele fala para mim, pastor, eu estou no lixo, eu estou no pior, estou na valeta. Eu falei, mas está acontecendo alguma coisa? Não, estou só longe. Quer dizer, ele reconhece que está longe. Então esse cara não ficou depravado. Né? Alguns sim, porque eles nunca saíram da depravação. Mas alguns não. Alguns eles reconhecem porque ele sabe que é certo, mas não consegue entregar totalmente o corpo a Cristo. Né? Então, mas Satanás não está interessado em depravar você. Essas pessoas que saem do Evangelho, fica à parte, fica longe, fugindo do Evangelho, essas pessoas elas são conscientes do Evangelho. E só que estão com vergonha, não tem vontade de pegar, o diabo já conseguiu abrir o coração. Mas o pior satanista involuntário que eu falo, que é isso? O Satanás consegue entrar, o Satanás ele quer que você se rebele em somente uma área da sua vida. Então isso acontecerá e ele precisa de um espaço suficiente para arranjar um pé de apoio, só um pedacinho. Eu falo que o diabo tem um chifre fininho, ele vai fazendo assim, ó, aí vai tudo. Ele põe a cabeça e vai entrando. Por quê? Porque ele vai devagarzinho, ele entra num ponto fino, né? Então ele precisa de um pé de apoio. Então nesse instante ele tem lá os seus principados e potestades sob alerta, né? Então ele vai suprir com relatórios inteligentes sobre as nossas vidas. Vocês estão entendendo? Então essas entidades todas aí demoníacas, né? Ele lê nossas ações, ele ouve nossas conversas, ele ouve nossa rebelião. Pensa bem, quando você está em secreto, aí com um amigo teu, uma amiga, ou sei lá, um povo, uma reunião, como você fala? O que você fala? Você demonstra a tua rebelião contra a igreja? Você demonstra a tua rebelião contra a família? Você demonstra teus gostos pelo mundo e quer mudar a igreja através desses gostos? Então, o demônio está tudo do teu lado lá anotando, filho. Ele gosta do mundo. Ele não aceita que o pastor faz tal coisa. Ele não aceita. Então é aqui que nós vamos entrar. Entra a rebelião. E a primeira coisa assim, né? Primeira coisa que uma pessoa, quando ela está em rebelião, você já vai saber. Ela vai para alguma coisa mais laica, mais universal, por exemplo.
Quando uma pessoa está... A gente tem uma doutrina sobre pecado e tal, e essa doutrina é bíblica, não é fora da Bíblia, mas aí ele chega e fica falando assim, o pastor pega muito no pé nessa área. Aquele pastor não pega, então eu vou naquele pastor que é melhor para mim. Melhor ou pior? Será que esse pastor ama a tua vida ou ama o seu dinheiro e a fama? Você entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Acho que você está entendendo, né? Então tá bom. Então quando essa pessoa, por exemplo, que ela começa a achar problemas, o Satanás que está em volta, ele está lá anotando, né? Ele ouve nossas conversas, ouve nosso deduz, ele não está lendo a nossa mente, ele está deduzindo o que nós estamos falando ou pensando. E quando eles percebem uma fraqueza da carne em nós, lascívia, pô. Lascívia. A lascívia espiritual. A gente mostra para o mundo que a gente gosta, se mostra o corpo todo. E aí os diabos vê essa lascívia, essa vontade de se mostrar para o mundo como um dele, aí ele começa a tentar pegar você, né? E eles começam a apontar todas as suas tentações diabólicas para esta área, o Satanás. O que você gosta? É música? Ele vai apontar para essa área. Tipo pornografia, por exemplo, um vídeo mais erótico, tal. É um vídeo romântico, porque ele toma teu tempo. Ele começa o gosto por bebida. Que gosto é pela egoísmo? Várias coisas, não tem nem como falar. Tá? Ele vai apontar por essa área fraca e vai tentar te pegar de qualquer forma. Olha, aí em João 14:30, se você pegar na tua Bíblia, ele vai falar assim: porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, nada. Então, se você quer combinar um mundo com Cristo, ele nada tem a ver, tá? É isso que você tem que pôr na cabeça. Ou seja, né? Ele está dizendo em essência, quando Satanás vem até mim, ele não consegue encontrar nenhum espaço onde ele possa se apoiar. Estou inteiramente sob a autoridade do Pai. Você pode falar isso? Ou não? O que eu acho estranho é que a maioria das pessoas fala assim, não, mas não faz nada. Ela vai procrastinando e ela vai apodrecendo espiritualmente. Não é? É estranho, né? Muita gente falou não agora. Lembrou de uma fraqueza, lembrou de uma área que Satanás ataca e ele não quer consertar. Você lembrou de uma área, com certeza. Às vezes sua arrogância, às vezes sua rebelião de não aceitar, não querer mudar de acordo com a palavra. Uma pessoa acha de tudo que é jeito para justificar o seu erro, justificar a sua rebelião. Vigia, tá? A ele, então, deve ser dado um espaço para que venha ganhar posição. Isso somente acontece quando a pessoa retém parte do valor. Então, vou deixar explicar, tá? Em Atos 5, tem um casal lá que chama Ananias e Safira. Não é o mesmo Ananias que encontrou com Paulo lá na frente, tá? Não tem nada a ver com esse Ananias. Então, ele vendeu uma porção de suas terras lá e deu um dinheiro X lá. Vamos dizer que deu 100 mil reais. E naquele tempo, tinha um movimento que as pessoas vendiam as terras, vendiam suas propriedades, e essa propriedade de 100, a turma dava tudo na igreja, porque eles estavam motivados a isso, achavam que não sei o que eles achavam, se ia acabar o mundo, se, sei lá, se simplesmente era para doar mesmo, porque queriam crescer a obra em missões e tal, que era o caso, que estava se expandindo muito rapidamente. E aí a turma chegava e falava assim, olha, eu vendi por 100 mil, toma aí os 100 mil. O outro vendia por 50, falava, toma os 50. E esse Ananias e Safira, ele quis talvez se engrandecer, né? E ele falou assim, ó, eu vendi por 50. Só que ele não vendeu por 50. Ele vendeu por 100. E automaticamente o Satanás entrou neles dessa forma, na grande mentira para com Deus. E aí Pedro
falou assim, por que você mentiu? Você podia falar, vende por 100, eu estou dando 50. Concorda? Ninguém é obrigado. Eu vou na tua casa cobrar o dízimo, eu vou na tua casa cobrar oferta. Eu sei de muitas pessoas que venderam, compraram, ganharam, fizeram, receberam aumento, receberam férias, 13º, mas eles não colaboraram com a igreja. Por quê? Porque não está no coração deles. Mas também não anunciaram, eu vou dar tudo, 10% de todas as minhas fortunas. Eu nunca cobrei. Então ele não tem parte comigo, assim, de ter uma dívida comigo. Ele tem que se declarar com Deus, se ele é próspero. Se ele tirar a prosperidade dele porque ele foi infiel, aí não é problema meu, certo? Está na Bíblia. Está bem claro lá, em Malaquias 3:10 e em diante, antes um pouco, e não só lá, em vários jeitos. Então eu não tenho que ficar pressionando a pessoa, eu acho que ela sabe. Se ela não consegue, tem pessoa, hoje nós estamos num tempo tão forte, né, que às vezes a pessoa tem muitas despesas, ganha tão pouco, né, mas é injustificável que os que ganham pouco são muito fiéis, tá? As pessoas que ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos, essas pessoas nunca deixaram de dizimar, nem as férias, nem 13º, né? Porque nas férias você ganha 40% a mais, se me engano. Eu não sei como é que funciona, mas acho que é isso mesmo. 40% a mais das férias você ganha dinheiro. A pessoa chega lá e põe a mais. Eu falo, o que eu vi, né? Quando alguém me comunica, não, aqui tem as férias e tal, e tem uns 40% a mais, né? E é honesto, eu também nunca perguntei. Né? A pessoa que falando, né? E que ela fala que conseguiu ficar alegre de contribuir. Então, mas eu não pergunto e não me interessa. Eu acho que vocês entenderam isso, né? Por que Ananias e Safira não falaram assim, eu vendi por 100, mas eu vou dar 50, né? Por que, em Atos 5, verso 3, fala assim, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Entendeu? Então logo depois Pedro ter dito essas palavras, né, o casal, eles caíram mortos no local. E muitos caem na igreja, porque é mentiroso ou então pessoa que é morta espiritualmente, né? Então qual a ligação de Deus, a lição que Deus quer ensinar a igreja através disso? Eu não creio que tenha algo a ver com o pedaço físico da terra que Ananias e Safira possuíam. Pelo contrário, né? Tem a ver com o território interno dos seus corações. Você está entendendo? Esse casal acreditava que poderia ser 95% obediente a Deus. 95%, não 100%. E permanecer salvo. Errou. Desobedecendo apenas uma pequena área das finanças, né? Você já entendeu, né? Não dá, né? Eles ouviram a pregação da pura palavra de Deus, como você ouve a pura palavra de Deus, mas se rebelam contra o que sabiam ser a verdade. E eles se convenceram. Olha o que fala assim, nós podemos servir ao Senhor mesmo nos apegando a uma única coisa. Eles mentiram para o Espírito Santo. Entendendo? Portanto, a parte do valor que eles retiveram, né, não tem nada a ver com dinheiro, mas sim com um pedacinho de terreno de ganância no seu coração. Foi uma mancha, exatamente do tamanho suficiente para dar a Satanás uma fortificação. Está entendendo? Ele criou um castelo e com obstinada desobediência permitiu que o inimigo enchesse os seus corações. Então, é por isso que Paulo avisa, não deis lugar ao diabo. Está em Efésios 4:27. Então, o exemplo de Ananias e Safira é claro. O preço de uma vida triunfante não é coisa pequena. Significa sujeitar nossas vidas totalmente à palavra de Deus. Não deixando mais nenhum lugar escuro. Está entendendo? Nenhuma luxúria oculta ou rebelião. Né? Tem pessoa que sempre está discutindo. Ele fala assim, eu vou obedecer, pastor, mas não é. Então não obedece, filho. Se você está obedecendo sem vontade, não obedece não, que vai ser pior, né? Tem pessoas que nunca me viram pegar no pé dele, porque ele é distante. Pessoa que anda junto, eu pego muito no pé, sai sangue. Por quê? Porque a pessoa precisa,
Tem pessoa que eu amei muito, né? Só que quando o namoro é mais importante, então ele não pode ficar nos termos do evangelho porque o namoro vai atrapalhar o evangelho. Então ele prefere o namoro do que o evangelho, certo? Outras coisas assim. Como que você está? Então não dê a Satanás um centímetro sequer de terra, nem um centímetro, pois isso é tudo que ele precisa para ganhar o direito de entrar e estabelecer uma base poderosa. Está entendendo? Satanás ele vem o nome é difícil, reivindicar vários terrenos aí. Não sei como que você é, também não estou preocupado. Mas tudo o que ele anotou até hoje de você, ele quer reivindicar. Está entendendo? Ele sabe, uma pessoa que está numa fase de idade entre 20 e 30, por exemplo, ou depois dos 35 para 40, ele está em crise existencial. Se ele é solteiro, ele vai dar a vida por um relacionamento. A vida. Porque muitos morreram. Morreram para Deus. Ah, depois ele se acerta. É, filhão, difícil. Depois que ele acabar com a vida, né? Vai estar aquela mulherzinha de Jó falando assim, amaldiçoa até Deus e morre. Entendeu? Não é assim, povo. Vamos na libertação mais extrema. Você quer abdicar o mundo por Cristo. O mundo, todo mundo. Você tem que reivindicar tudo por Cristo. A libertação da segunda escala é: sua mente vai pertencer a Cristo, nenhuma coisa que pertence a Satanás vai entrar aqui. Aí o Espírito Santo pode entrar, você vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Tá entendendo? Se você não sente o Espírito Santo é porque tem coisa errada aqui dentro. Se você não sente a direção de Deus é porque tem coisa errada aqui. Se você vive pedindo amostras de Deus, Senhor, mostra para mim se eu devo ir para a direita ou para a esquerda. Isso aqui é porque você não tem muito Espírito Santo, não. Por quê? Porque senão você saberia. Não sei se eu sou claro, mas eu sou direto, né? Tem muita coisa que as pessoas acham que Deus vai responder: olha, eu vou deixar um copo d'água aqui, ele vai encher até a noite. Filho, Gideão não tinha Espírito Santo porque era dado a poucos. Deus soprava só em alguns. Então o anjo deu uma ordem direta para ele e ele começou a testar Deus para saber se era verdade, porque ele não conhecia Deus. Agora, você sabe o que é certo e errado, você tem a Bíblia para confrontar o que vai ser bom, o que vai ser ruim para você. Então, espero que você saiba. Não deixa Satanás entrar. Então não dê lugar ao diabo. Nenhum lugar, nenhum centímetro. Vigia teus pensamentos. Filtra todos os teus pensamentos. A Bíblia é abundante em exemplos sobre isso. Deixou a mente aberta, pensou o que Satanás queria, você vai cair. Entra em depressão, entra em loucura, entra em tristeza, entra em briga, entra em rebelião. Rebelião é o que mais tem. Então vigia, seja forte e corajoso. Deus te abençoe e te guarde. Ore por nós, ore por todos. É hora de se juntar para orar. Pega umas amigas aí no WhatsApp, forma grupo. Pega uns amigos, forma grupo. Tá horário, vou mandar um WhatsApp para você orando, tá bom? Eu tenho várias pessoas que se propuseram isso comigo. Você quer entrar no grupo? Só pô, eu oro todo dia meia-noite. E eu estava orando às 6 da manhã, só que tinha muita gente que não conseguia, porque tinha que trabalhar e não consegue acordar e depois dormir não, e estava atrapalhando o sono. E eu acho certíssimo fazer isso. A pessoa foi muito sincera, falou: pastor, eu estou acordando e depois não consigo dormir bem e está me fazendo mal. E eu acho que Deus não precisa desse sacrifício. Eu falei: é verdade. Nós fizemos um propósito e chegou o tempo que, graças a Deus, você está com emprego, tal. Então, filha, vamos orar meia-noite. Se for às 8 da noite, beleza. Se for às 10, beleza. Se for às 7 da manhã, beleza também. Você está entendendo? Qualquer horário. Mas marca um compromisso para você lembrar do teu Deus. Eu estava falando com uma pessoa, né? Falando com o Juarez, por exemplo.
que, queira ou não, as experiências com Deus estão sendo muito boas nessa oração. Ele pega a listinha da Ruth lá, vai nome por nome, analisando. Esse momento com Deus é cabeça livre, não está pensando em problema nenhum. Ele está vendo o problema das pessoas, ele entra no problema das pessoas e ele intercede. E ele se sente bem, se aproximou de Deus. Tá entendendo? Não é só ele, não. Tem várias pessoas assim. Seja um. Vamos se livrar da rebelião, povo. Obedece ao seu pastor. Vamos buscar Deus e se livrar do Satanás. Deus te abençoe, te guarde. Amém.